o nosso tema desta sexta-feira para abrir o programa é um tema super interessante, inclusive já vou ler uma nota para vocês que foi divulgada. A gente vai falar de divórcio. Divórcio é o fim ou o recomeço? Já parou para pensar nessa questão? Aí a gente convidou mais uma vez a querida psicanalista da alma feminina, Fabiana Gantovitch. Bem-vinda. E, mais uma vez com a gente, treinadora comportamental, Renata Rebelo. Olá, tudo bem? Sextou, Carol. Bem-vindas, meninas. Obrigada, muito bom tê-las aqui. Obrigada. Porque o tema é um tema super interessante, eu acho que vale a participação de todo mundo. Mas o que chamou a nossa atenção para desenvolver a pauta foi esta nota. Olha só. Segundo dados divulgados pelo Google Brasil, a procura por divórcio online gratuito, então, lá no Google, aumentou cerca de 9.900%. Eu, inclusive, tive que pedir para as meninas reverem se este era o número, porque eu falei, não, será? Pois é, está correto, 9.900% no período de 13 a 29 de abril. E a busca por como dar entrada em um divórcio, então a gente está citando aqui, né, o que as pessoas colocaram para fazer essa busca, teve um aumento de cerca de 82% na plataforma das buscas digitais. Segundo especialistas, isso acontece pelo fato de que o isolamento social obriga a convivência com o parceiro 24 horas por dia. Sim, verdade. O que faz vir à tona com maior intensidade os conflitos já existentes, fazendo com que as pessoas percebam que não querem mais estar naquela relação. A diretora completou aqui dizendo, complicado. E eu concordo. Bem-vindas, meninas. Vou dar a voltinha para sentar ao lado de vocês para a gente começar. Bom, nós vamos responder a pergunta já do fim ou recomeço, claro, com todas as dicas que vocês vão dar. Mas, para quem está de fora, então, para quem está analisando a situação e recebe a notícia de um casal que gosta muito, de alguém da família, que aquele casal, então, vai se separar, eu acho sempre muito triste, esse prejuízo quando a gente está, então, na situação fora, né, este relacionamento. Porém, logo, no entanto, a vida precisa continuar. E é deste ponto de partida que eu começo, então, o nosso papo, porque vocês vão fazer análises diferentes, a Rê vai dar dicas de como seguir e Fabiana vai tentar nos mostrar a parte emocional dessa história toda. Bem, que isso está acontecendo, a gente já entendeu. Mas você acredita que as pessoas, então, estão juntas por mais tempo e aí problemas que já existiam se tornam mais relevantes ou casais que estavam bem, que não viviam aí situações de conflito, passaram a ter porque estavam, então, juntos? Então, na verdade, pode ser as duas coisas, ou uma ou outra, né? Assim, a impressão que eu tenho desde sempre desse início de isolamento, dessa convivência tão intensa, é que situações que a gente vem ao longo desses últimos anos, empurrando com a barriga, empurrando a sujeira para debaixo do tapete, elas estão aparecendo, justamente porque a gente não tem como mais se desviar delas, né, nessa intensidade dessa convivência. Então, pode ser, sim, que estas questões na relação que a gente não vem lidando por conta de correria, de trabalho, de dia a dia, de filho e deixando para depois, porque são questões desconfortáveis, sim, elas estejam vindo à tona, sim, e agora falando assim, olha, você precisa lidar com isso agora, porque não tem como escapar. Senão a gente vai enlouquecer. Exatamente, então tem esse lado. Agora, também tem um outro lado que é, quando você não está bem com você, você não consegue ficar bem com ninguém. E todo esse drama que a gente está vivendo, de medos, angústias, ansiedades, ele faz com que, se a pessoa não está se trabalhando, se ela não está muito, né, assim, bem estruturada internamente, que ela também perca um pouco do autocontrole, da percepção da vida começa a ficar atrapalhada e aí fica difícil de se relacionar com outra pessoa, ainda mais se essa outra pessoa também está destrambelhada. É verdade. Então, não necessariamente é uma questão de falta de amor ou de problema na relação. Às vezes pode ser simplesmente porque cada um não está dando conta de si. E aí é claro que vai existir o conflito, né, Rê? Até porque eu comentei outro dia em rede social o seguinte, as pessoas estão intolerantes.
em todos os aspectos, então seja em casa, fora, com outras pessoas. E aí eu já te coloco a pergunta, quando você enxerga, né, dentro da sua especialidade, é um fim ou é um recomeço? Você já me conhece, né, Carol? É óbvio que é um recomeço. Eu falo assim, ó, você fica pedindo para Deus, aí Deus me ajuda, resolve minha vida, o que eu vou fazer? E aí vem uma pandemia, te coloca na parede, e aí você termina algo que talvez você já estivesse pedindo lá atrás, não sei. Eu sempre falo assim, ó, turbulência não é hora de recalcular a rota, mas já que a rota foi recalculada, o que nós vamos fazer com isso? A mulher sempre se sente incapaz em uma série de questões, no trato com os filhos, com a família, e o término, o rompimento é muito doloroso. Então, a gente tem, dentro da minha prática, a gente tem várias frases. Eu te amo, mas eu decido não seguir mais com você. Eu te amo, mas eu não preciso passar por isso. Então, para mim, dentro do meu mapa, que a gente fala do mindset, é sempre um recomeço. Não é o que os amigos desejam, não é o que você sonhou. A gente foi criado pela Disney, não tem nenhuma princesa separada. A gente é sempre linda. É verdade. Aí já deu uma ideia. Aí você constrói uma vida, você põe nome dos filhos, dos futuros filhos, e aí o seu corpo mudou, aí de novo aquela preguiça de começar de novo, e conhecer sogra, e ter intimidade. Eu tenho milhões de cases de mulheres que falam, e agora? Como é que eu vou tirar a roupa na frente de um homem que eu não conheço? E agora? Como é que eu vou conhecer? De novo. Como conheceu da primeira vez, como fez da primeira vez. Então, é sempre um recomeço e, quiçá, um recomeço com o ex-marido, não sei. Não existe um jeito certo. O nosso jeito é o jeito certo. Tem muita história, né? Muito. Mas eu aproveito também para colocar em questão uma... Eu fiquei pensando a respeito disso e queria ouvir essa parte de vocês. A gente está passando um momento delicado que está todo mundo mais sensível, natural. Então, muitas vezes... achar e ter a certeza que, de fato, quer esse rompimento, quer esse fim da relação, no momento que a gente está vivendo complicado, que está sendo uma exceção dentro da nossa vida, do que a gente já viveu, não pode ser também... Precipitada? Uma situação precipitada, Pode. exatamente. Pode. Você sabe que eu estava justamente pensando sobre isso, porque não necessariamente a separação é a única solução nesse momento. E precise ser uma solução definitiva. De repente, pode ter um meio termo, falar, olha, a convivência intensa está difícil, porque a gente não está dando conta de cada um de si, mas por que então a gente não vai morar cada um num lugar por um tempo e a gente namora? Né? Volta a namorar com uma convivência mais leve, até que isso tudo passe, ou até que a gente dê conta. Ou procura uma terapia de casal, né? Assim, procura formas de você conseguir estar bem com você, para poder estar bem com o outro. E se a convivência tão intensa está mesmo difícil, o que impede você de ir para casa da sua mãe um mesinho? E né? dar Assim, uns dias, dar um tempinho para você, para sentir saudade. Né? Fazer Não é uma tragédia. né, Carol? Perguntas poderosas, assim, que eu falei, não é hora de recalcular a rota. Eu já estava desejando, eu já queria isso antes da pandemia, eu já não queria ficar perto, já não aguentava mais ouvir a voz, eu não sinto mais atração física, eu já não sentia mais atração física, esse relacionamento já estava machucando. Se você fizer essas perguntas, você vai ter uma visão bem clara. Pandemia, vou esperar um pouquinho, ou realmente é esse caminho e a pandemia só deixou tudo mais claro, é isso que eu tenho que fazer, né? O que é legal saber é que existe vida depois do divórcio, e muita. Pois é, eu acho também que existem algumas questões pontuais quando a gente está falando de um relacionamento homem e mulher, e algumas coisas que homens não toleram e outras que mulheres não toleram. Né? Então, isso também é uma situação. Porque aqui a gente está falando para o público, a gente tem um público feminino imenso, mas a gente tem o nosso público masculino muito fiel. E quando a gente fala divórcio, não quer dizer só, então, que a mulher quer dar um basta, mas também que o homem pode também estar vivendo essa situação. Sim. E que ele se sinta, né, enfim, também pressionado para ter essa postura. Mas eu queria justamente conversar isso com vocês. Do trabalho de vocês, vocês notam que homens ou mulheres acabam tomando esta decisão com mais firmeza quando, de fato, o relacionamento não vai? Eu acho que as mulheres. As mulheres, na Os sua homens maioria. costumam ser mais acomodados. Tá. E eles, infelizmente, na maioria das vezes, eles tomam essa decisão quando eles já fizeram todo o ciclo do luto e inclusive, muitas vezes, de recomeço ao mesmo tempo. Assim, quando não tem chance mesmo, quando já está tudo muito resolvido, eles vêm com o bolo pronto.
A mulher, por outro lado, ela sofre muito em tomar essa decisão, mas quando ela toma, ela não necessariamente espera estar com a vida reformulada completamente para comunicar. Uhum. Ela faz isso por si mesmo, porque não está dando. E isso eu acho muito bonito, porque 1000 vezes uma separação harmônica ou saudável do que viver num relacionamento tóxico que está te fazendo mal. Sem dúvida. Né? Então, o que eu acho que muitas vezes mais dói, voltando para a questão das emoções, né, no divórcio, é que a gente tem um luto de todos os sonhos, de todas as expectativas, de tudo aquilo que a gente desejou que acontecesse nessa relação e que fosse para sempre. Muito mais, às vezes, do que o luto da separação de corpos, né, da relação com essa outra pessoa. E isso é importante a gente colocar, porque quando a pessoa se pergunta, mas o que está doendo? É o que eu não vou viver ou é não estar ao lado dessa pessoa? Perfeito, uma análise bem interessante. E você, Rê? O que você Cá, acha? eu acho que os homens, eles são mais racionais, né? Então, as mulheres, elas subestimam o poder delas de se renovar e de ciclar, mas o homem, foi exatamente o que ela falou, o homem, ele se prepara para isso, ele tem as etapas, ele é meio frio. Eu não estou sendo feminista, mas eu vejo as mulheres, chega, eu não quero mais. Eu cansei de pegar a mulher e falar, mas você trabalha? Né? É feio falar isso, mas você trabalha, você vai para onde? Para casa da sua mãe? Eu não estou falando para ficar numa relação abusiva, mas a mulher é explosiva e quando ela entende o poder dela e administra isso, quando eu vou fazer? O que eu vou fazer? E os meus filhos? E o meu trabalho? A mulher é um furacão, é um furacão. Mulher que sabe o que ela é um furacão, ela detona com a vida dela, vai para cima. Então, uma coisa que eu quero falar é confia no seu poder de melhorar, de subir, de mudar a sua própria vida. Não importa, eu estou falida, estou sem dinheiro, estou com um divórcio aí, não estou bem. Você pode reestruturar o seu casamento, que não é a pauta, mas você pode também viver sozinha, viver esse luto, viver os processos e crescer. Talvez aí está a felicidade que você tanto desejou. Né? Verdade. Claro que a gente também, a gente está falando para todo o público, né? Público LGBT+, que como a gente está fazendo análises pensando homem, mulheres, quando estão juntos, isso serve também, claro, para outros relacionamentos. Serve, sem e que aí é uma questão muito ligada à forma também, né? Como as pessoas estão convivendo, há quanto tempo já estavam juntas, né? Qual é a história deste casal, independente qual seja aí a opção sexual, certo? Exato. Porém, agora vamos entrar numa parte importante, tá? Entendemos que as pessoas foram pesquisar mais para ver como isso se dá. Então, quem não é da área jurídica, quem não tem informações a respeito disso, até me deixa assim, de uma forma, a parte que me deixa feliz, que as pessoas, então, foram entender o processo, né, talvez antes de tomar decisões. Isso mostra uma certa maturidade de todo o processo. Pelo menos uma perspectiva estratégica. Exatamente, uma Né? perspectiva estratégica do que isso vai Muito acontecer. Mas o que de fato vocês acham que pode ser importante dentro dessa estrutura que nós estamos convivendo 24 horas durante o período da pandemia? Então, se a pessoa não vai tomar essa decisão, porque ela já deu uma olhada ali de tudo que ela pesquisou, que foi o que a gente contou, que neste momento vai ficar um pouco mais complicado, né? Como é que a gente convive e passa por isso junto, na mesma casa, 24 horas? Sem sair, sem as atividades, sem os prazeres extras que nós tínhamos, que neste momento estão impossibilitados de serem sem as distrações. sentidos. E aí? Sem as distrações todas, né? Porque ajudam muito. As válvulas de escape, Sim. elas estão com as portas fechadas. O divertimento, o prazer, Exatamente. né? Eu acho que a primeira coisa é você olhar para você, tentar se centrar, respirar. Respirar é importantíssimo, né? Porque a gente às vezes esquece. E olhar para a relação com um pouco mais de flexibilidade, com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de compaixão, entendendo que o outro também está num momento difícil, que não está fácil para ninguém, mas que vai passar, né? Um pouco mais de esperança, um pouco mais de calma. E aceitar o fato de que, às vezes, não dá para ficar 24 horas mesmo, um cobrando do outro. Faz o que você consegue, o que você dá conta, o outro também.
e procura um espacinho dentro da sua casa, por menor que seja, para você ficar lá no teu momento, no teu cantinho, dar esse espaço para o outro, mais flexibilidade entre os dois, muito cuidado com as palavras, usar palavras generosas, gentis, nada de xingar, de perder a razão. Acho que isso já é um bom começo, Carol. O respeito, né? Eu uso bastante, Carol, isso lá nos treinamentos, inclusive no curso online. Então, vários teóricos justificam por que em algum momento eu estou tão equilibrado e em outros momentos eu estou desequilibrada. Por que às vezes eu gasto muito, gasto pouco. Então, imagina que você tem várias personas. Imagina, a mulher aqui louca com a faxina, tem a ansiosa, tem a workaholic, tem a infantilizada. Então, todos nós temos várias facetas. Imagina aí que você tem... Qual é a sua persona atuante? Ah, eu tô a workaholic, ou eu tô a faxineira, ou eu tô a cozinheira. Qual é a persona atuante do outro? Porque aí você consegue trabalhar com compreensão. As pessoas, elas estão distantes da própria essência. Esse momento tá deixando todo mundo mais ansioso, ou mais chorão, ou mais racional. Porque, ou seja... Tem um momento ruim, a persona automaticamente já entra na frente, né? Então, tem a devassa. Qual é a persona que você está atuando e qual é a persona que o outro está atuando? Talvez você consiga conciliar e perceber, não, ele não está na faculdade mental dele, ele está distante do eixo. Trabalhar com essa compreensão, e foi o que eu falei antes, talvez seja o momento de esperar. Se as suas perguntas foram positivas do sim, eu já queria, não queria mais, não aguentava mais ouvir a voz, talvez não dá mais para tocar, a gente pode continuar. Mas antes disso, por que não avaliar essas pessoas? Avaliar se você está no seu eixo, se você está no seu centro, está conectado com a sua essência, com o seu querer verdadeiro. Porque às vezes está cansado, está irritado. Quem não fala mais, não gostaria de falar isso, mas quando eu vi, já falei. Então, não, olha, não quero o banheiro... Ai, fala, eu não quero ver a voz de ninguém. Isso, vai pro banheiro, vai pra sala, vira a chave, liga o secador, liga a máquina de lavar. Quero quero ficar um silêncio, buscar algum lugar que tenha um silêncio, porque qualquer Fone coisa... de ouvido, a melhor companhia. Às vezes fingir que você não ouviu, que você não tá ali. Porque a gente pode estar desequilibrada também, né? A futura divorciada ou divorciado também hoje está muito ansioso, calma, respira. Aliás, está bem difícil hoje, o tempo todo, estarmos no nosso normal, né? Porque se você assiste tal coisa que já te deixa... ou você fica pilhada, aquilo já te dá ou um mau humor, ou uma tristeza, ou uma angústia. Pra começar. Sim. Aí você pensa em tal coisa. Aí alguém te ligou e contou... Gente, a todo momento a gente tem a sensação que fica sabendo de uma coisa, e que a gente vai manifestar uma emoção. A flor da pele. Não é? Dentro disso. O que antes você deixaria de lado, agora você reage, né? Explode. Explode. Porque a gente está sensível. Exato. Vamos colocar na tela, então, algumas dicas. A Rê separou pra gente. Então, como é que a gente segue adiante? Você decidiu, é isso mesmo que você quer? A vida continua. Então, de acordo com ela, é um recomeço. Sempre. E a gente mostra como. Vamos lá. Conte aí essa tela pra gente. Vou ler pra vocês, ó. Divorciei. E agora? Aceite a perda, deseja a felicidade, perdoe e torça pela felicidade, né? Então, do ou da ex. Acredite que você é capaz de superar. Tenha calma e dê tempo ao tempo. Aprenda a curtir o momento consigo mesmo. Então, vou ler o próximo para você avaliar. Não ligue para a opinião das pessoas. Invista em novas amizades, descubra suas habilidades e desenvolva-as, cuide de você e ame a si mesmo. Isso, porque quando acontece a separação, normalmente os casais, eles são um só. Você perde a sua individualidade, o que eu gosto de fazer, quem são os meus amigos. Aí você constrói aquele castelo lindo e maravilhoso, ele desmorona. E agora, o que eu vou fazer? Respeitar o processo do luto, né? Então, a primeira fase do luto é a negação, aí depois você vai para uma fase da barganha. Ah, se eu tivesse sido mais carinhoso, e se eu não tivesse trazido aquele amigo para convivência? O e se não existe. Aceita, você vai chorar, vai ficar triste, aquela questão de abrir a porta e não ter a pessoa
pessoa lá no sofá, ou não ter o cheirinho da pessoa. É diferente, a convivência é diferente do amor. Eu te amo, mas eu não preciso passar por isso, eu te amo, mas eu não vou seguir sem você. Então, o processo de luto, então separei, tô super querendo, significa que eu não vou chorar. Vai, meu bem, vai. Você está desconstruindo um castelo, está vivendo uma nova vida. Então, o amor próprio é sempre o melhor caminho, porque aí depois o resto vem. Amor aos outros, à vida, aos amigos, aos novos hobbies. Então, aceita o seu processo, é um processo de luto. E a hora que subir, Carol, quando sobe, aí a vida aí começa. abre, né? Parece que abre é o mundo, lindo. assim, né? Ninguém quer que separe, que divorcie. Mas quando começa a florescer, é tão bonito. Assim como no relacionamento, quando há um encontro também. Eu acho que é meio que, nesse ponto, é a parte parecida aí da história. É o momento de que aquilo se concretizou, então seja numa separação que você conseguiu e o momento do luto passou, seja num relacionamento que você está iniciando também, que ele chega num momento que há uma maturidade do relacionamento. Exato. E a gente já está caminhando para o final, eu vou falar uma palavrinha e aí vocês podem concluir da maneira que vocês quiserem para ajudar o pessoal de casa. Eu estou bem longe de poder dar conselhos dessa parte, mas bem longe. Tem que fazer uma pauta para casamento duradouro. Não, mas estou há 20 anos com a mesma pessoa e vou dizer pra vocês, tem coisas que a gente já sabe. Toninho, 28, quantos anos? 30? 20, 21, tá aí, 28. Toninho me contou outro dia que ele tava 28. Maravilhosa experiência aí de Toninho. E aí, tem coisa que a gente já conhece da outra pessoa, e aí vocês vão concordar comigo. E aí a gente antecipa que tal coisa, se acontecer, vai dar problema. E aí, você também tem que ser inteligente, porque a maturidade traz inteligência, inteligência traz a maturidade, acho que tem que caminhar junto, e você antecipa. E aquela situação também não acontece. Eu acho que a gente também tem que estar atento, porque quem quer que dê certo, né, quando tem o amor que vocês comentaram, quando tem o respeito, quando tem valores, né, envolvidos, a gente também busca fazer dar certo. Vocês não acham? Toma cuidado. Isso que você está falando é cuidar da relação com o outro. Isso aí, essa é a cuidar palavra. estrategicamente, né? Assim como a gente cuida de várias coisas. Exatamente. A relação ela também passa por fases, passa por momentos e cada momento tem a sua característica, as suas necessidades. Então, ficar atento a você mesma, ao momento da relação, ao momento do outro e cuidar todo dia. Todo dia. Né? Não tem jeito, né, Rê? Depende da persona que tá, né? Se foi a Cinderela que casou, aí vai ser perfeita, minha sogrinha vai ser maravilhosa e os filhos não vão chorar. E aí, quem casou foi a Cinderela ou a vida real, a adulta? Não, vida real. Permitir que o outro seja perfeitamente imperfeito. Exatamente. Então, quando você antecipa alguma situação para que não aconteça, porque você sabe que aquilo é o ponto fraco da outra pessoa. Por que a gente tem que fazer a pessoa ter o seu ponto fraco e ficar vivendo isso e fazê-la sofrer de certa forma, né? Mas aí é baixa autoestima, porque você está precisando se autoafirmar em cima de um problema ou de uma dificuldade do outro. Aí é uma questão sua que você está despejando na outra pessoa. É verdade. Tem que ter respeito, né, gente? Mas a gente joga, gente, do ser humano, né? Sim. Um brinde a nós que jogamos. A gente vai, adora. Não é, sabe por quê? Terapeuta é evoluída, lógico, mas eu dou uma jogadinha assim. Sim, dou. A gente precisa escolher as nossas batalhas. Eu sou mulher, eu vou fazer. Não, tá certo. Eu acho que todo mundo tá buscando no final a mesma coisa. A gente quer que dê certo, a gente quer ser feliz e que neste momento aquela história de estamos todos na mesma tempestade, cada um no seu barco, mas na mesma tempestade, ela funciona e estamos todos sensíveis. Então, quando a gente fala de relacionamento com quem a gente tem intimidade, gente, não é fácil. Então, temos que prestar atenção e eu acho que vocês ajudaram aí o pessoal de casa, né? As meninas, os meninos, todo mundo, pelo menos, saiam pensando. Não recalcula a rota em turbulência, lembra disso? Não recalcula a rota em turbulência. Quem quiser saber mais do trabalho desta dupla,
Vou convidar vocês para ir no Instagram, então, da Fabiana Guntovic. Lá no nosso Insta, tá marcado, tá? A forma como escreve rapidinho, certinho. É o @Fabiana Guntovic, tudo junto. Tem seu site também, fabianaguntovic.com. E o agradecimento da Rê, adoro Obrigada. quando ela vem gosta, @Rê_Rebelo, que ela é muito engraçada. E ela tá com um curso online de empoderamento feminino. Yes, mulherada! Ai, olha, junta a mulher pra falar desses negócios, falar uma coisa pra vocês. É reunião Eu da tenho que ir. Tupperware. Não pode. Voltem, meninas. Obrigada, viu? Obrigada, Ótimo Carol. final de semana pra vocês você e vamos também. pensando nisso neste final de semana. Beijo e até a Beijo. próxima.